Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Começando uma semana livre de trabalho pro Atlético, óbvio que a gente vai ficar ligado nos bastidores, óbvio que a gente vai ficar ligado nas informações, mas no final das contas a gente vem aqui conversar um pouquinho sobre como a gente chega na Série B, no aspecto de o que a gente pode trazer do Campeonato Paranaense, dessa pré-temporada, para o início da segunda divisão, que aí sim é o nosso principal objetivo. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, lembrando que estamos em data FIFA, ou seja, muitos jogos legais de seleção rolando e todos esses jogos estão lá na Bplay, a nova parceira do canal 3 Pontos, a gente que está aqui diariamente produzindo conteúdo para vocês, e a Bplay chegou junto no nosso trabalho, então só posso agradecer a parceria e pedir para você ir aqui no link, no meu link aqui embaixo, e fazer a inscrição lá na Bplay para se divertir junto comigo, se você for maior de 18 anos e se você estiver disposto a apostar com responsabilidade, beleza, meu povo? Então vamos lá, vamos trocar uma ideia, porque eu acho necessário, porque eu entendo quando você toma 3-0 do Maringá dentro de casa, assusta. Uma eliminação já assustaria ao natural. Mas quando vem uma eliminação acachapante dessa forma, parece que tudo tá errado e que o Atlético entra na segunda divisão no caos e a gente tá ferrado, não tem como esse time subir. E calma, eu acho que o Atlético durante o Campeonato Paranense, que é um campeonato preparatório, ele evoluiu, ele cresceu, ele melhorou em vários aspectos. O Atlético do primeiro jogo contra o Paraná e o Atlético atual é um Atlético que cresceu e conseguiu respostas muito importantes. E eu não quero romantizar um time que tomou 3-0 do Maringá. Mas eu também quero mostrar que não tá tudo errado. É que nem aquela música, né? Não se duvidar, eu até boto no chat. Calma, vida. Tá de boa mais ou menos, mas calma, vida. Calma, pô. E eu acho importante a gente começar falando sobre a defesa, né? A gente começa a temporada com a defesa como o grande pânico que a gente teve ao longo de 2024 e, obviamente, quando você vê um Léo Pelé chegando contestado, um Tobias chegando contestado, o seu grande medo é que aí, pô, a gente tenha uma repetição de tudo que a gente viu não dar certo defensivamente ao longo dos últimos tempos. Mas eu acho que, por exemplo, a defesa do Atlético, ela chega para a segunda divisão de uma maneira muito melhor do que se esperava e muito melhor do que começou a temporada. Os 4 gols, né, sofridos contra o Maringá, eu acho que não desmontam o trabalho defensivo que vem sendo feito. Óbvio que existem questionamentos nas laterais, na própria zaga, nos volantes, mas há quanto tempo o Atlético não tinha um período tão grande sem sofrer gols? Eu acho que você tem um goleiro que, pô, te passa muita segurança. Pra mim, é o goleiro mais promissor que a gente tem hoje no futebol brasileiro. Aí você tem uma dupla de zaga que tava se entendendo muito bem, sabe? Você tem volantes que conseguem proteger bem essa entrada da área. Eu acho que defensivamente o Atlético ele precisa tomar alguns cuidados e tudo mais, mas chega muito estável para a Série B. E naquele cenário, né? Óbvio que, pô, tem que tomar cuidado com as transições, óbvio que tem que tomar cuidado com os gols de cabeça, que eu acho que são os dois grandes principais problemas, e foi disso que a gente tentou se proteger no jogo contra o Maringá, mas não deu certo. Você se defendendo bem, você tá muito próximo de subir para a primeira divisão. Porque você vai pegar ataques limitados, você vai pegar ataques com poucos mecanismos coletivos, você vai pegar ataque com pouca capacidade de criar contra uma zaga bem postada, com uma zaga bem sincronizada. Então, ouso dizer que ao longo da Série B, o maior adversário para a defesa do Atlético é a própria defesa do Atlético. Ela bem postada, eu acho que a gente vai ter ali uma proximidade muito grande de alcançar um nível legal. Um nível legal. E eu acho que tudo começa pela defesa. Eu acho que tudo começa pela defesa. Não sofrendo gol já é pelo menos um empatezinho ali. Principalmente nos jogos fora de casa, onde eu acredito que o Atlético vai ter uma postura um pouco mais reativa. A gente vai pro meio-campo. O meio-campo, que eu acho que é um setor que foi mal no jogo contra o Maringá. E pô, se eu ficar fazendo essa observação de todos os setores, eu vou falar de todos os setores. Mas depois daquela pausa que a gente teve ali pro Carnaval, eu vi o Raul melhorando, tá?
E eu espero que depois dessa pausa forçada que a gente teve entre o jogo contra o Maringá e o jogo contra o Paysandu, o Raul continue melhorando. Acho que tanto o Raul quanto o Filipinho no jogo sem bola, a gente tem muito pouco para falar. São jogadores que desarmam bem, são jogadores competitivos, então a gente consegue ter um setor ali que protege bem a defesa, ganha muitas disputas. O grande problema é a questão do jogo com bola. O grande problema do Atlético hoje é a questão do jogo com bola. A gente num bom jogo com bola, bicho, pô, eu acho que a gente tá feito. Eu acho que a gente precisa de algumas dinâmicas ali do meio-campo, por exemplo, para conseguir tirar o time de pressão mais rápido. Eu acho que a gente precisa do meio-campo para conseguir fazer essa circulação de bola acontecer de maneira mais fluida. O Atlético ainda tem muita dificuldade de ficar com a bola e acho que tem muito a ver com. Eu acho que tem muito a ver com os volantes. Acho que tem muitíssimo a ver com os volantes. Na camisa 10 eu fico despreocupado. O Atlético tem o melhor jogador da segunda divisão, que é o Bruno Zapelli. Eu acho que a gente precisa se preocupar em defender para o Zapelli, que eu entendo que não é o jogador mais competitivo do mundo. E eu acho que a gente precisa criar cenários para o Zapelli brilhar, tendo aproximação junto a ele. Tanto dos volantes chegando para dialogar, acho que o Filipinho estava conseguindo fazer bem esse papel, quanto principalmente do Velasco, né? O Luiz é um cara que o Zapelli vai achar para botar o Luiz em condição de finalizar. Mas nessa questão do diálogo, de criar junto, eu acho que, por exemplo, o Bruno Zapelli é uma peça que a gente não deveria perder a oportunidade de tentar potencializá-lo ao máximo, porque potencializando ele ao máximo, volto a dizer, é o melhor jogador da segunda divisão. E no ataque, bicho, acho que a gente falta um 9. Eu acho que o próprio Kardec, que foi o nosso melhor 9 ao longo da temporada, ele chega gerando algumas dúvidas, gerando algumas questões, eu não tenho dúvida disso. Ele chega gerando alguns pontos de interrogação. Mas acho que quanto Kardec teve ali na titularidade como esse camisa 9, eu acho que o time conseguiu conversar com o Kardec muito bem. Acho que o time conseguiu dialogar muito bem com o Kardec, sabe? Muito bem com o Kardec. Kardec jogando de costas, criando situações, baixando para construir, pressionando bem. Então o Kardec acho que pode resolver o problema da 9. Tem alguma esperança no Renan. Tem alguma esperança no Renan. E nas pontas acho que a gente tem talvez o setor que a gente esteja mais tranquilo, né? Luiz Fernando sendo esse cara agressivo, Luiz Fernando sendo esse cara de finalização, o Luiz Fernando sendo esse cara de chute ao gol, né? O que eu acho que é o que mais chama a atenção dele. É um cara que eu acredito que tem muita capacidade técnica de desequilibrar jogos na Série B. Se você pegar o ano anterior do Atlético Goianiense, já tinha feito uma temporada com muitos gols. Já acho que esse ano a tendência é repetir. O Velasco sendo esse motorzinho, sendo essa formiguinha ali ao lado do Zapelli, criando, construindo, gerando situações, sabe? Eu acho que esse trio, assim, é a cereja do bolo do time do Atlético, é onde tem mais talento. E, obviamente, vindo do banco de reservas, acho que a gente também tem boas peças. Boas peças que eu acho que merecem até uma minutagem maior. Se você for parar para pensar, João Cruz, Isaac, Leozinho, deixa eu pensar outros. O próprio Léo Derek, se tiver oportunidade. O Mastriani, que tende a ficar no elenco. Vamos ver qual vai ser o rendimento do Mastriani ao longo do ano. Aí o próprio Peralta, que é um bom jogador. Patrick, Juliano. Pô, o Juliano foi destaque do time campeão dessa competição na temporada passada. E hoje é o nosso banco. O Isaac é esse 12º jogador que a qualquer momento pode virar titular. Eu vejo o Isaac numa posição ali como um motorzinho, um talismã saindo do banco de reservas, do jogador de drible, do jogador com capacidade de mudar ritmo de jogo, que, pô, vai ser muito importante ao longo da Série B. Vai ser muito importante para destrancar defesas, para surpreender, chegar ali no momento que o jogo tá indo para um lado, ele chega, muda a rotação do jogo. Então, assim, não quero romantizar. Óbvio que o Atlético não chega perfeito e óbvio que o Atlético precisa melhorar. Mas o Atlético não é esse time que não tem nada. O Atlético não tá tudo errado. Não tá tudo errado. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada.